No quadro de hoje, Carol Transforma, estou aqui com mais uma convidada super especial, a Mariana, a minha aluna do meu programa intensivo de emagrecimento feminino. Seja muito bem-vinda, Mariana, e conta aqui para todo mundo qual foi a receita que você escolheu para o quadro Carol Transforma. Obrigada, Carol, do convite. Eu escolhi salgadinhos de festa. Então, para quem adora salgadinhos de festa, fica tranquila porque hoje nós vamos transformar essa receita. Vamos começar? Bom, Mari, então, primeiro de tudo, muito legal ter você aqui comigo, participando desse quadro Carol Transforma, nesse desafio aí de transformar salgadinhos de festa, que geralmente são fritos, né? Tem muita farinha de trigo, tem óleos refinados, ingredientes que não são legais, conforme você já aprendeu essas escolhas de ingredientes. Mas para transformar, quando a gente tem ingredientes do bem, aqui eu vou mostrar o passo a passo tanto para você quanto para todo mundo que assistir esse vídeo, vai ver que é muito mais simples do que a gente imagina e fica tão saboroso e tão gostoso quanto. Mas antes da gente falar um pouquinho dessa transformação de receitas, né, de ingredientes, compartilhe aí com todas que estão assistindo você um pouquinho da sua história, né, o que você tinha antes de problema, antes de conhecer um pouquinho o meu trabalho. Oi, Carol, muito obrigada, eu agradeço por estar aqui. E, na verdade, eu tinha muita coriza e depois, dos seus conhecimentos, de ter adquirido esses conhecimentos, isso, na verdade, cessou. Eu não uso mais remédio de nariz há muito tempo e foi muito bom, assim, principalmente para minha saúde, não só do emagrecimento, né? O peso veio como consequência? Como consequência, porque, na verdade, eu nem estava procurando o emagrecimento. E, na verdade, a minha saúde toda melhorou. Que ótimo poder cuidar da nossa saúde, isso é muito bom. Vamos transformar agora, então, a receita, né? Porque a sua saúde você já melhorou, já transformou. E agora vamos aprender o passo a passo de salgadinhos aí de festa. E eu quero começar aqui, Mari, te mostrando a ideia que eu tive para fazer essa massa. Então, a ideia aqui, pessoal, é fazer salgadinhos de festa. Nós vamos fazer tanto a ideia da coxinha quanto bolinha de queijo, porque a massa, Mari, nós vamos usar a mesma. E o recheio, quem for aí de casa e quiser adaptar, quem for vegetariana também pode usar cogumelos, que também fica gostoso. Então, vocês podem usar legumes, o que vocês quiserem. Mas eu vou fazer o tradicional, que é a coxinha, e a ideia do bolinho de queijo, tá? Então, olha só que interessante, Mari. Aqui pra massa, eu vou começar ligando o fogo. Eu coloquei 100 ml de água filtrada, tá? Enquanto essa água aquece, o que eu vou usar? Sabe aquele temperinho verde, que é aquele sal de ervas que tem a receita no meu e-book, que é aquele livro digital que tem dicas e tem um monte de receita legal? Esse sal verde não pode faltar na cozinha. Então a gente pega uma colherinha de café desse tempero caseiro, nada de caldos industrializados. E a gente vai diluir nessa água quente. Então, para 100 ml de água quente, eu vou colocar uma colherinha de café desse sal verde, que já tem salsinha, cebolinha, o próprio sal, e já vai dar um gostinho bem bacana para nossa massa, tanto da coxinha quanto para a bolinha de queijo, tá? Então, agora que a gente já tem aqui os condimentos, o que vai ser a base dessa massa nossa, Mari? Eu tô usando aqui a mandioca, mas pode ser qualquer outro tubérculo. Quem quiser usar batata doce, quem quiser usar inhame, também pode fazer as devidas substituições de acordo com o que tiver em casa ou que encontrar na sua cidade. É bem tranquilo, porque a ideia é ter aí um tubérculo cozido. Então aqui eu tenho a mandioca, que ela já está cozida, tem uma média de 150 gramas de mandioca cozida, e até é interessante vocês variarem para variar o sabor. Sim. Né? Até você havia comentado comigo que a ideia dessa receita também, porque ela é mais do salgado, né, Mari? A Mari gosta de coisas mais salgadas, por isso surgiu essa ideia aí dos salgadinhos de festa. Então você pode variar até para não enjoar o tipo de tubérculo. Então agora que a água tá ficando quente, a mandioca, como ela já tá cozida, a gente vai colocar nessa água quente só para ela ficar mais molinha e depois a gente vai amassar com o garfo, tá? Bem. Então aqui os 150 gramas da mandioca. E aos poucos a gente vai amassando com o garfo, mas lembrando que ela já está cozida. E também nós vamos usar 4 colheres de sopa de aveia em flocos. Mas pode ser quinoa em flocos, pode ser amaranto em flocos. Então é importante entender o conceito da receita, mas fazer as substituições para variar. E conseguir fazer logo com o que tem em casa, tá bom? Então aqui, ó, meu fogo já tá quente, a mandioca ela já estava cozida, ó. Você tá vendo que aos poucos a gente consegue ir amassando.
Não precisa nem usar mixer, não precisa usar liquidificador. É só com a água quente, ela já vai ficando macia, ó. E com o garfo mesmo, a gente vai amassando, ela vai soltando e a gente deixa aqui bem molinha. Para depois que tiver um purezinho, um creminho, a gente adicionar os flocos, tá bom? Ó, a gente vai apertando e ela vai ficando esse creminho. Então, com a massa feita, enquanto a gente espera aqui ela cozinhar, conta pra mim que eu achei até engraçado, Mário, você falando essa ideia, né, do porquê dos salgadinhos de festa. Carol, quando você, né, me procurou perguntando qual receita, né, em receita salgada, eu passei próximo da minha casa e tinha uma loja que vendia salgadinhos de festa no copo. E aí eu pensei, por que não fazer uma receita saudável, né, a partir daí? E aí foi a ideia. E também é muito interessante para servir na nossa casa, né, para os nossos amigos. Dá para deixar congelado, recebeu alguém, já tem um salgadinho. Interessante. E também para você levar para o seu trabalho, né? Sim, porque né, lá é meio complicado por causa de geladeira. Então seria bem bacana. Já leva na temperatura ambiente e você consegue consumir com ingredientes do bem. Então é aquela famosa frase, né, Mari? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas eu posso de uma forma com ingredientes do bem para nutrir o meu corpo. Por que não, né? Que bom que você já entendeu esse conceito. Isso fica, né? Não é dieta. Sim, reeducar os hábitos, aprender o que realmente faz bem para o corpo e a saúde em primeiro lugar, né, Mari? Sim, com certeza, Carol. Olha só, tá vendo aqui, Mari? Ele vai ficando um purezinho, ó. Com o próprio garfo a gente amassa. Bem prático, né? Bem facinho, não tem segredo. Água quente, temperinho verde e a mandioca amassadinha. Feito isso, agora eu vou colocar a aveia. Então são 4 colheres de sopa, tá? Então aveia em flocos. E agora a gente vai misturar, ele vai ficar como se fosse uma massinha mesmo. E para ficar numa consistência ainda melhor, mais sequinho, para a gente conseguir abrir e fazer os formatos da coxinha, da bolinha de queijo, eu gosto de colocar na geladeira enquanto a gente prepara o recheio, para ela ficar mais sequinha. Então a gente consegue manusear melhor. E até legal, Mari, porque muita gente às vezes tem criança também, né, para fazer na festinha de criança. As crianças adoram. E muita criança tem alergia hoje em dia e não pode consumir tanto glúten, o leite, então fica aí uma opção bem bacana para todo mundo. E até para quem não tem restrição, por que não provar novos sabores, mudar o paladar? Isso é muito importante, né, Mari? Ó, tá vendo? Ficou uma pastinha. Agora dessa pastinha aqui, ó, eu vou colocar no prato e vamos levar para a geladeira para dar uma esfriadinha. Enquanto isso a gente vai mexer no recheio. Aí na hora que a gente for enrolar, vou colocar a Mari mão na massa também, para me ajudar aí a preparar os salgadinhos a pedido dela. Ó, então a gente abre aqui no prato, só para ele esfriar mesmo. A gente pode espalha pelo prato. Mais ou menos uns 10 minutos ou o tempo de vocês prepararem o recheio que vocês querem usar, para ela ficar mais sequinha um pouquinho. Quem quiser, às vezes até colocar no freezer, se tá com o recheio todo pronto, tudo no jeito aí, é só para ficar mais sequinho mesmo, tá? Então aqui eu vou levar pra geladeira, Mari, enquanto a gente fala um pouquinho sobre o recheio. Então, coxinha é frango, né, Mari? E o frango, aqui eu já tenho um frango cozido, desfiado, tá? Já tava temperado com esse meu temperinho verde, então tá com ingredientes do bem, certo? E é legal colocar alguns condimentos diferenciados. Então aqui a gente pode usar tomate, porque fica saboroso. Então aqui, para 50 gramas do frango cozido desfiado, eu tenho meio tomate cortado em cubinhos. Então a gente pode colocar o tomate até para ficar úmido. O tomate ele deixa, né, um recheio mais úmido. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa também de cebolinha. Quem quiser usar salsinha. Quem quiser usar a própria cebola, pode ficar à vontade, usar a criatividade, o que tiver em casa. Então aqui é só misturar, não tem segredo. Lembrando que já estava temperado, tá? Então por isso que eu não vou colocar mais nada de sal, porque eu já tinha sal no frango. E pensando em bolinho de queijo, Mari,
Eu sempre falo que é legal a gente tentar evitar ao máximo, né, a proteína do leite de vaca e tentar optar por outros queijos. Então, o queijo de búfala é uma ótima opção. Aqui a gente tem aquelas bolinhas de queijo de búfala, eu só cortei em pedaços menores, porque a mesma massa a gente vai aproveitar para fazer bolinho de queijo. Então aqui só tá cortada as bolinhas e metade da massa a gente faz coxinha e metade bolinho de queijo. Legal. Então já tá tudo no jeito aqui e eu já vou aproveitar para explicar pro pessoal como que vai ser feita essa coxinha e esse bolinho de queijo. Então, com o recheio pronto em mãos, o que a gente vai fazer? Depois que a gente pegar aquela massa ali, é importante untar bem as mãos com azeite. Então, eu já deixei azeite aqui no jeito pra gente. A gente vai colocar bastante azeite aqui na palma da mão. Aí a gente vai abrir essa massinha, colocar um pouquinho no recheio, enrolar a bolinha, então não precisa se preocupar com o formato da coxinha, depois a gente arruma. A gente vai colocar no ovo, a gente vai deixar batido esse ovo aqui e passar na farinha de linhaça. Então comprem a linhaça dourada em casa, triturem e tenha a farinha de linhaça para passar aí e daí que a gente vai dar o formato. Então é interessante porque a farinha de linhaça, olha que legal, ela vai dar bem aquela textura como se fosse frito. Porque é claro que nós vamos assar, né? Para não ser nenhum tipo de fritura, para cuidar também do modo de preparo. Porque não adianta, né, Mari, ter ingredientes do bem e errar na hora de preparar. Sim. Então a gente tem que cuidar de todas as etapas. Então é basicamente isso. A gente só vai esperar aqui mais alguns minutinhos para gelar, porque o nosso recheio já estava no jeito. E a gente volta aqui com o preparo aí para pôr a mão na massa. Pronto, ó, Mari, passou aí alguns minutinhos, só o tempo de secar, ó, a massa fica mais sequinha e vamos colocar a mão na massa, literalmente. Vamos. Então, ó, vamos lá, Mari. Azeite na palma da mão, azeite de oliva, pode espalhar bem. E daí a gente vai pegar um pouquinho. O tamanho vai variar, se quer para festinha ou se quer fazer maior para lanche, mas vamos fazer uma média aí da palma das mãos para ficar um salgado de pequeno para médio, tá? Então a gente pega aqui um pouquinho, ó, e a gente coloca aqui no centro das mãos. E a gente aperta para abrir, porque eu preciso colocar o recheio. Então, ó, é bem simples, tá sentindo como ela tá mais sequinha, já tá bem firminha, fácil de modelar? Aí, Mari, eu vou fazer aqui a coxinha com frango, aí depois você faz um bolinho de queijo, tá? Então aqui, ó, abri a massa, então vou pegar um pouquinho do recheio, aqui do franguinho com o tomatinho, e eu vou fechar. Então, na hora que eu for fechar, não preciso me preocupar com o formato da coxinha. Eu só preciso enrolar, porque depois eu vou fazer o formato certinho. Então pode fechar apertando e a gente vai passar no ovo. Eu tenho um ovo caipira aqui que a Mari bateu com o garfo, já deixou o ovo mexidinho, porque depois que eu passar nesse ovo, eu vou passar na farinha de linhaça para dar aquela aparência daquela crostinha, daquela casquinha. Então aqui eu fechei bem, ó, pode apertar de qualquer forma, enrolar, só para fechar e o recheio não vazar. E eu vou passar aqui no ovo, vou pegar até um garfo aqui para facilitar, pra gente tirar, ó. Então a gente passa aqui e a gente coloca aqui na farinha de linhaça para empanar. Então bem simples, Mari. Depois que eu empanar, eu vou dar o formato da coxinha. Porque daí não tá tão úmido, né, do azeite, do ovo, ele já tá mais sequinho e agora eu consigo modelar do formato que eu quiser. Então olha que interessante, aqui ele tá mais estilo bolinha, mas se eu faço assim, ó, ele já vai modelando pra coxinha. Olha que gracinha, Mari, pedido realizado dos salgadinhos de festa. Agora a Mari vai fazer o mesmo, só que com a mussarela de búfala. Então a coxinha tá aqui, ó, já tá no jeito. Então o mesmo esquema. Pode pegar aí uma bolinha de queijo, então mussarela de búfala ou quem quiser de acordo com o que tiver em casa, de acordo com suas intolerâncias. Faz aí a bolinha, passa no ovo, farinha de linhaça e assim a gente vai fazendo essa sequência. Então esse tamanho que a gente tá fazendo, Mari, ele vai dar uma média de mais ou menos de 3 a 4 coxinhas e 3 a 4 bolinhos de queijo. Então ele vai dar uma média aí, Mário, de 8 unidades. Se fizer menor vai render mais, claro, mas é bem tranquilo. Ó, o bolinho não precisa nem fazer nada porque já tá redondinho. Então vamos dar continuidade aqui, rechear tanto a coxinha, bolinho de queijo, para depois a gente levar pro forno. Vamos lá, Mari. Pode untar mais um pouquinho a mão, para não ter perigo de grudar e assim por diante.
Prontinho, Mari. Temos aí bolinho de queijo, temos aí coxinha. Agora é só levar pro forno por 20 minutinhos. Então, tá pré-aquecido já, uma média de 200 graus por 20 minutos. Então, vamos colocar no forno para depois a gente degustar, claro, as suas delícias saudáveis. Bom, Mari, passou 20 minutinhos e ó, o cheirinho tá maravilhoso. Tá ansiosa para provar? Claro! Então, antes da gente provar bolinha de queijo e coxinha com ingredientes do bem, conta um pouquinho mais, né, para todo mundo que tá assistindo, o que trouxe de benefícios para você essa mudança, né? Depois que conheceu o meu trabalho, participou do programa intensivo de emagrecimento feminino, o que mais de benefícios para a sua saúde? Além, né, da melhora da minha coriza, veio o emagrecimento, então eu emagreci, né, só trocando os alimentos, só fazendo as escolhas do bem, emagreci 13 quilos e aí em 8 meses, só fazendo essas trocas inteligentes, troquei não, mas dei um incentivo para minha família, né, trocando o tipo de açúcar, o sal. Aos pouquinhos, isso que é importante. E aí, após eu emagrecer, eu acabei indo numa nutricionista em Santos, que me ajudou muito também. Ela chama Nádia Machado. Eu queria agradecer ela também. Bacana. Né, que aí me deu mais um up e eu também conheci o que tava de mudança no meu corpo. Perfeito. Foi bem legal. Perfeito. Então, quantos benefícios através de adquirir conhecimentos e informações corretas para aprender a fazer essas escolhas, poder preparar receitas gostosas sem passar fome, né, Mari? Sim, não, sem passar fome nenhuma. Comendo de tudo um pouco, mas fazendo essas trocas inteligentes de ingredientes. Maravilhoso! Então aqui, ó, Mari, vamos para a parte boa que é provar. A gente tem a coxinha, ó que linda que ficou. A gente pode até pensar na ideia, Mari, de quando for receber amigos, quando for receber gente em casa, usar até mesmo como entradinhas. Por que não? Sim, claro, uma ótima certeza. Opção. Pode deixar congelado também. Então fica aí essa dica para vocês. E para quem quer dar o primeiro passo para transformar a alimentação, não sabe por onde começar, eu quero aproveitar para convidar para baixar o meu e-book, que é um livro digital que tem dicas para você transformar a sua alimentação, tem receitas, tudo para fazer essa transformação de uma forma natural, saudável, gostosa e prazerosa. E para baixar esse e-book é super simples, é só clicar no link que está disponível na descrição desse vídeo. E vamos aproveitar aqui agora para a melhor parte, né, Mari? Degustar essas delícias saudáveis que a pedidos foi aí realizado. Então eu agradeço a sua participação, muito obrigada, viu? Imagina, Carol, eu que agradeço. Vamos lá? Vamos. Quentinho. Melhor do que eu esperava. Sério? Que Sério? bom! Então Muito fica aí o bom. convite. Façam em casa também, que ó, vale a pena até falar de boca cheia, né, Mari? Bom demais, pessoal. Façam, deixem nos comentários, compartilhem com os amigos, porque eu agora vou comer assim como a Mari e chega de conversar, que agora estamos ocupadas.